Estamos de volta com o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida da sua TV ABCD. E hoje nós estamos recebendo aqui a Elaine Harumi Yamaguchi. Ela é fisiatra do SESI Ipiranga e a gente está falando sobre reabilitação física. Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre os benefícios da reabilitação. O que a gente pode destacar como os principais benefícios dessa reabilitação física, Elaine? Então, o objetivo principal é que o paciente tenha uma melhora da qualidade de vida, né? Então, ele tenha melhora do quadro álgico, melhora da capacidade de funcional dele, funcional de trabalho, e que ele possa retornar à atividade da vida dele normais, né? Então, esse é o objetivo da reabilitação como um todo. E quando é focado em dor, a gente tem, assim, o objetivo principal é que ele não tenha mais dores, ele não apresente mais quadros que podem desencadear a dor dele, né? Então, o nosso objetivo lá é trabalhar prevenindo que ele desencadeie os quadros álgicos que ele possa apresentar. E como orientação para o paciente, para a comunidade, para o próprio RH, qual que é o momento ideal para se começar essa reabilitação? O paciente está pronto para iniciar a partir do momento que ele não tem intercorrências clínicas, né? Ou seja, uma diabetes, uma cardiopatia descompensada não é indicado a gente começar. A gente tem que ter todo o suporte que ele está clinicamente estável para a gente começar o trabalho. Agora, quadro álgico, quadro de alterações posturais, alterações funcionais, a gente já pode dar início de imediato, desde que ele passe uma avaliação anterior com os médicos que estão lá para atendê-lo, né? Então, a partir do momento que ele começa, o médico avalia, se percebe que precisa de algum diagnóstico, algum outro exame, nós pedimos até ele começar. Então, ele não começa até a gente ter um diagnóstico definido da patologia que ele tem. Isso é uma das coisas que a gente briga muito, que o paciente, para começar um tratamento, ele tem que ter o diagnóstico para ser tratado, né? Não é só vir com quadro de dor e falar, começa a fazer o tratamento, que não é bem assim, né? Então, quer dizer, você tem casos, por exemplo, assim, que ele já vem indicado por um médico para começar a reabilitação e vocês avaliam. E pode ser que ele continue a fazer algum tratamento com esse médico também para dar sequência nesse tratamento de vocês lá. E se a gente percebe que ainda falta exames para a gente diagnosticar o que a gente quer, que ele precisa tratar, nós médicos temos o objetivo de também fazer pedidos de exame para ter o diagnóstico direitinho, né? Pacientes cardiopatas, hipertensos, a gente também tem o suporte do pessoal da cardiologia ou da clínica para dizer que está tudo bem quanto à parte hemodinâmica dele, para ele poder começar o tratamento. Né? E a gente viu lá, né, por exemplo, você comentou que tem toda essa parte técnica de vocês lá, tem toda essa parte de equipamentos e tudo mais. Esse tratamento de vocês é associado a medicamentos? Tudo bem que é o que você comentou, né? Cada caso é um caso. Mas normalmente existe essa necessidade de medicamentos de vocês lá também? Sim, principalmente pacientes que tenham problemas álgicos agudos, nós médicos entramos junto com terapia medicamentosa. Além disso, a gente tem o trabalho da eletroterapia, que é a terapia analgésica, né? Então a gente pode estar associando essa eletroterapia concomitante ao tratamento para melhorar a dor e melhorar a função também. Então, assim, qualquer intercorrência clínica, o paciente marca o encaixe, a gente avalia o que está acontecendo, pode entrar com medicamento, pode suspender o tratamento para problemas de saúde ou pode dar continuidade ao próprio tratamento também. Né? E esse tipo de trabalho que vocês fazem é somente dentro do SESI ou vocês têm algum caso que tem que ser feito, por exemplo, uma reabilitação domiciliar? Existem casos em que existe essa possibilidade, existe essa condição de ser feito? Então, nós não fazemos o tratamento de reabilitação domiciliar. Nós orientamos a família, né? E em alguns casos, assim, muito isolados, quando o paciente precisa de adaptações em casa, um grupo vai até lá para estar avaliando o mobiliário da casa para tentar orientar que tem que ser mudado de adaptações para o paciente poder fazer as coisas que ele precisa. Mas nós não fazemos a reabilitação terapêutica em casa, não. A gente orienta os familiares para que eles façam em casa. A dificuldade da residência, quando você... Eu estou falando que a gente tem esse caso, a gente vive isso hoje, né? O problema é essa orientação que eu acho que falta, porque os hospitais, eles na verdade, quando dão alta, você tem todo
uma pessoa diferenciada em casa, que é uma pessoa especial. Pois é. Acho que falta justamente, acho que dos próprios convênios, até uma crítica minha aqui, que essa orientação que eles não passam, Elaine. É complicado, porque na verdade você recebe uma pessoa totalmente que não tem que fazer toda uma adaptação, e você não sabe como fazer. É complicadíssimo. Cadeira de roda, alimentação. Cadeira de se ele engasgar, o que você vai fazer, né? Porque é uma criança, né? Isso não é um bebê. É verdade. É um bebê. Muda toda a rotina da família, né? Muda. E o que a gente fala é que o grupo da terapia ocupacional, ela é específica nessa área mesmo. Ela tenta fazer atividades do dia a dia para que o paciente consiga fazer do jeito que ele está, da maneira que ele conseguir. Então, ela orienta os familiares a posicionamento, adaptações em casa, qual mobiliário precisa ter para ele poder conseguir fazer as atividades. E se mesmo assim a família tiver muita dificuldade, em alguns casos, a gente faz um estudo na casa para ver o que precisa ser mudado para ele melhorar. Que nós trouxemos um médico aqui no nosso programa, só para você ter uma ideia, estatisticamente os idosos sofrem mais acidentes quando os filhos viajam no fim de semana. Por falta de preparo, aquele tapete que ele escorrega, e aí acaba causando problema para vocês, né? Verdade. É retorno. A gente orienta até para os idosos não ter tapete em casa, né? Não tira tudo. Ponta de mesa. Bonito, mas não é bom. É isso mesmo. Tem a barra para poder estar segurando, né? Para dar mais equilíbrio e mais sustentação para eles não caírem. Doutora Elaine, o Humberto faz a seguinte pergunta: o SESI trata somente de reabilitação física? Tem um familiar com caso de deficiência auditiva em decorrência de uma cirurgia. O SESI também trata esse tipo de problema? Então, na verdade, a nossa fono está focada, Humberto, mais para a parte de reabilitação neurológica, né, de pacientes que tiveram AVC, que estão com dificuldades de fala. A reabilitação auditiva, a gente não tem esse foco, né? De auditiva, então, o SESI não trabalha com esse tipo de... Tem a Ana Paula de Limeira. No caso de esclerose múltipla, quais os tratamentos e quanto tempo leva para perceber uma melhora? Isso depende de cada paciente, né? A esclerose múltipla é uma doença que a gente fala que é uma doença degenerativa. Então, o nosso objetivo como reabilitação é a gente evitar que ele tenha sequelas mais importantes. Então, a perda de força, a gente tem que fazer todo o contrário, uma reabilitação muscular e todo o trabalho para que ele consiga a atividade do dia a dia, né? Então, isso depende de cada paciente. Não tem como a gente falar um tempo exato de tratamento para o paciente de esclerose múltipla. Esclerose múltipla, mal de Alzheimer, tem tudo essa... Também cuida, não? Então, o Alzheimer, ele caracteriza mais as habilidades e alterações cognitivas, né? Tá. A gente tem um grupo agora que a gente faz uma terapia em conjunto para estimular. Então, nós fazemos mais orientação à família, né? De como tratar o Alzheimer, como que tem que adaptar a casa, o que tem que fazer, de orientação de escrever onde é o banheiro, onde é o guarda-roupa, tudo direitinho. E a gente faz ele esquece, né? Pois ele esquece. Não se lembra de nem o que comeu de manhã. Tem que né? condicionar. Né? Isso, tem que condicionar, é isso mesmo. E a gente faz um trabalho mais de orientação, mas o nosso foco não é muito a parte de problemas. Eu só quero mandar um abraço para a Majori, que está participando do nosso programa. Majori, eu recebi o seu recado. Nós vamos pedir para a nossa área de marketing entrar em contato com você e ver se podemos encaixar assim a sua orientação dentro do nosso programa, tá? Então é isso, Balista. Elaine, é importante assim, porque aqui a gente procura sempre passar informação para o pessoal, a gente procura sempre dar algumas orientações nesse sentido, e a gente vê assim, a gente trata muito de doenças aqui, né? Sim. E a gente vê assim, que quando o paciente, né, que é o que está doente, está nessa situação, a família adoece junto. Sim. Que tipo de trabalho o SESI faz com a família? Que é o que você falou, para o paciente, tá claro, né? Você tem toda uma equipe multidisciplinar, né, para cuidar de todos os pontos que ele necessitar. E a família, como é que fica nesse ponto? Então, para os pacientes ortopédicos, a gente orienta o paciente mesmo que ele tenha grande capacidade de poder se reabilitar. Agora, os pacientes neurológicos, os pacientes a gente solicita que eles acompanhem as terapias junto com a gente. Nós temos o apoio da nossa psicologia, onde ele vai acompanhar o paciente e orientação familiar para estar junto, trabalhando com toda essa elaboração da doença do paciente, né? Uhum. E os familiares, a gente tem um contato muito próximo do paciente, familiar e o médico, né? Então a gente a gente enfatiza a importância da família estar junto no trabalho de reabilitação do paciente também.
Que a família é um ponto importante tanto para colaborar quanto para estragar esse tratamento, né? Por isso que eu pergunto, porque às vezes a família está tão preocupada que ao invés dela ajudar o recurso que está procurando ajudar o paciente, ela passa por cima, ela começa a ter algumas atitudes que ela entende como mais corretas do que o médico, né? Superproteção que a gente fala, né? Mas isso o setor da psicologia trabalha muito legal, né? Faz orientações ao familiar e ao paciente, para a gente poder trabalhar em conjunto mesmo, para um ser um suporte do outro, né? Tá. Então a gente vê ao longo do tempo que o retorno é muito gratificante para a gente, que os familiares se tornam colaboradores da gente. Sim. Né? E é muito legal que o retorno que a gente tem com isso. Que na verdade o papel do familiar agora é assim, entender o que está acontecendo, né? Receber as orientações de quem entende exatamente daquilo e colocar em prática uma continuidade daquilo que é feito lá. Sim, né? sim, isso mesmo. Porque às vezes a gente vê assim, que a família, ela ajuda, e o brasileiro tem muito assim, né? Eu tô mal, eu tomei um remédio. Tomei o remédio, já melhorei, para que eu vou continuar tomando remédio? Eu vou voltar no médico. Né? É verdade. Então, às vezes, assim, o trabalho que vocês fazem é muito importante lá, mas ele tem que ser dado continuidade fora dali para que dê resultado isso, né? Sim. Os pacientes ortopédicos, lombalgias, tendinites, eles percebem que se eles não fizerem uma série de exercícios ao longo do tempo, eles voltam a ter a causa de dor. Então, eles fica uma rotina para eles fazerem os exercícios para manter a qualidade de vida deles. Agora, nos neurológicos, a gente percebe que a família sempre está muito junto. Eles vão cobrar do paciente para que o paciente melhore e batalhe para melhorar cada dia mais. Isso a gente tem percebido em grande maioria dos casos, que a família ela tem esse comportamento, né? Eles se tornam aliados da gente, colaboradores também. Mas é tudo uma novidade, né, doutora? Porque, na verdade, você está recepcionando uma pessoa que era normal. E, às vezes, o paciente também não aceita. Sim. Porque eu vejo na minha casa mesmo, você vê lá, a enfermeira, meu pai não aceita. Então, a gente coloca, ele não aceita porque tem que trocar. Sim. Ele andava, ele fazia tudo. Quer dizer, é difícil você ter também essa aceitação do doente, e da própria a família até aceita, mas o problema às vezes é o doente, porque ele é consciente, né? Sim. Apesar de todo o problema de saúde que ele apresenta, eles são conscientes, Com né? certeza, eles não sabem tudo o que está acontecendo. A gente fala que o paciente tem várias fases, a fase da doença, a fase de luto, mas aí ele começa a perceber que se ele não lutar, ele não vai sair de lá. Então aí ele começa a brigar, e aí ele chega numa fase que ele vai realmente ser colaborador para a melhora dele, né? Nessa fase de luto, a psicóloga entra junto para trabalhar, trabalhar com ele. O psicológico. Isso mesmo. Porque o que a gente vê, assim, a ansiedade é muito grande, às vezes até prejudica o tratamento da fisioterapeuta, né? Sim, que não é assim, não é assim. Você tem que, na verdade, até trabalhar o psicológico, que é essa ansiedade de querer fazer o que ele fazia quando não era doente, né? Pois é, isso é verdade. É difícil, né, doutora? Não é uma coisa... E o terapeuta observando isso, ele passa em reunião também, e a gente reencaminha para a psicóloga para dar um suporte no tratamento também, né? Por isso que é super importante as reuniões que a gente faz com a equipe toda, junto, para estar discutindo cada caso, para a gente ver por que o paciente não está progredindo. Legal. Né? Quer dizer, a terapia ocupacional, a fisioterapia, eles se falam, tem aí um conselho que se fala para tentar entender o processo aí. Isso, nós temos uma reunião onde todo mundo senta junto. Legal. Todos, os médicos e a equipe. Todo mundo. Legal. E a gente discute cada caso para a gente... Esses são os bastidores, né? Que ninguém conhece, mas existe. Existe, sim. Uma vez por semana a gente está reunido, toda a equipe junta. Mas você vê que a evolução por mais que você fale que depende muito da pessoa e de cada caso, mas a gente tem acompanhado meu pai, e você vê o agradecimento das pessoas pelo tratamento que é feito no SESI. Porque essas pessoas andam sem andar, sem falar, e começa a ter uma evolução, e tem mesmo, né? Não adianta falar, existe, né? Existe, sim. Porque você vê a evolução desse quadro, e é muito, acho que gratificante para vocês, né? Que vê a pessoa entrando sem falar, sem andar, e de repente começa a ter uma evolução de começar a tentar falar, pelo menos, principalmente no AVC, né? Que eu acho que, não sei se é o mais crítico para você, não sei o que é crítico, né? Porque sempre o paciente, a doença de um é pior do que a outra, né? É diferente da outra, né? A gente fala que a gente tem que resgatar o potencial do paciente, né? Isso é o principal. A gente tem que fazer com que ele veja que ele tem um potencial para ele adquirir e ele ganhar. E até onde ele vai conseguir, né? E é o paciente que diz para a gente até onde ele vai, até onde ele não vai, né? Não adianta a gente pôr lá que ele vai andar, mas se ele não tem a vontade de trabalhar em cima dele, é muito difícil a gente fazer com que ele volte a uma marcha, né? Então depende muito do paciente também. Perfeito.
A gente vai para mais um rápido intervalo, a gente volta já já.